Fala galerinha do mal, meu nome é Pedro PX, esse é o Pipoca de Pedra e se prepara para vir comigo por mais de 30 filmes do Godzilla. Deu um desânimo enquanto eu falava essa frase, porque a gente tem 45 páginas pela frente. Pipoca de Pedra. Olá meus queridos, para começo de conversa, o Godzilla é um kaiju e se você quiser saber a origem desse termo na literatura, no cinema, em todas as mídias, a gente iniciou essa série com um vídeo sobre kaijus. Então volta lá que é uma bela introdução para o que vai vir a seguir aqui. Godzilla ele foi criado pelo Ishiro Honda lá em 1954 no Japão, com um filme chamado Godzilla, e trazia esse lagartão ali com algumas definições que a gente vai trazer agora. Bem, o Godzilla ele é um monstro pré-histórico reptiliano, meio que uma força da natureza que acabou sendo alimentado por conta de radiação, principalmente causada pelos ataques de Hiroshima e Nagasaki em 1945 na Segunda Guerra Mundial. Mas se a bomba atômica foi em 1945, por que esperaram até 1954 para fazer esse filme? Bem, porque após a bomba atômica a gente ainda teve uma ocupação norte-americana no Japão até 1952. E só depois é que os Estados Unidos saiu de lá, que eles escondiam várias coisas da bomba atômica, é que a gente começou a ter uma grande produção de filmes sobre os testes nucleares, inclusive alguns filmes do Akira Kurosawa. Vários deles não fizeram barulho nenhum de audiência, de bilheteria, mas em 1953, se não me engano, quando a gente teve o teste da bomba H em Bikini de Atoll, com a destruição dos barcos e as cinzas da morte, que foram toda essa poeira radioativa que ficou impregnada nas pessoas que estavam próximas à bomba H e que matou grande parte da vida marinha, é que teve realmente a ideia de se fazer um filme do Godzilla. Inclusive essa explosão da bomba H é o que inicia o filme de 1954, mostrando que ela teve uma influência tão grande ou até maior do que a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Até porque a bomba de Hiroshima e Nagasaki ainda tinha um sentimento de culpa do Japão, como se fosse uma retaliação por conta de Pearl Harbor, mas a bomba H foi algo totalmente gratuito, feito após a guerra e considerado um novo ataque. Inclusive o próprio Ishiro Honda, diretor de Godzilla, trabalhava com Akira Kurosawa em outros filmes, né? Era grande parceiro dele na direção. Há quem diga que o Godzilla seja uma metáfora para esses ataques da guerra, ou ele seja até mesmo uma metáfora aos Estados Unidos, como uma besta adormecida que acordou para destruir o Japão. No entanto, à medida que os filmes foram avançando, o Godzilla ele foi se tornando meio que uma força do bem, uma coisa que ia defender a humanidade e o Japão, ao invés de simplesmente atacá-lo. O Godzilla ele acabou enfrentando alguns monstros que vinham para destruir a Terra e foi tomando esses ares de herói, mais anti-herói do que herói na verdade. Com isso, o Godzilla ele foi deixando de se tornar essa alusão aos ataques nucleares e foi se tornando meio que um simbolismo contra a apatia, a ignorância e negligência do Japão contra o seu passado imperial e aos desastres naturais causados pela evolução tecnológica ali da região. Eu até peguei aqui uma descrição muito interessante do próprio Ishiro Honda que ele fez no primeiro filme, em que o Godzilla ele sempre tem que ser um monstro reptiliano, anfíbio, baseado no conceito vago de um dinossauro, né? Vamos lembrar que em 54 a gente não tinha o conhecimento dos dinossauros que a gente tem hoje, com postura ereta, pele escamosa, torso antropomórficos, braços musculosos, placas ósseas lobadas ao longo de suas costas, cauda e uma sobrancelha franzida. Isso está na definição original do Godzilla, por isso que todos eles são essa carinha de mal. E para isso, olha a mistura que eu anotei aqui também do Akira Watanabe, que foi o desenhista original do Godzilla para esse filme de 54. Ele falou que o réptil é uma mistura de um tiranossauro, um iguanodonte, um estegonossauro e um crocodilo para fazer essa quimera mesclada. E ele dá a chave de ouro aqui, que a pele do Godzilla não foi inspirada na pele réptil, mas nas queloides causadas por conta dos problemas de radiação à população próxima a Hiroshima e Nagasaki. Pesadíssimo, mas necessário. E assim a gente já teve 3 tipos de Godzilla, né? A gente já teve o Godzilla roupona de látex, né? O Sweet Motion. Teve vagamente alguns em stop motion e recentemente os de CGI. Mas era para ele ter sido em stop motion desde o início. Vamos lembrar que o King Kong foi um grande filme de stop motion em 33, que foi relançado em 52. Se quiser saber mais sobre King Kong, o segundo vídeo dessa playlist é sobre a história do macacão. Só que mesmo assim, para fazer stop motion era muito caro. Então eles optaram realmente por essa técnica
técnica do Sweet Motion, mas teve sim esse desejo de fazer o Godzilla stop motion no primeiro filme. E é claro, a gente não pode deixar de falar de Haruo Nakajima, o ator que interpretou o Godzilla em 12 filmes, que usava aquele uniforme extremamente quente num estúdio que fazia 45 graus, né? Dentro ali da maquete já fazia 45 graus, imagina dentro da roupa. E foi o cara que deu o jeito de andar do Godzilla e como que ele agia por instinto e como que ele destruía somente o que estava em seu caminho e não o que ele quisesse. Então esse cara que interpretou o Godzilla em 12 filmes tem que ser mencionado aqui. Ele nos deixou em 2017, mas foi extremamente importante para o mundo. Mas eu quero falar do nome Godzilla, que na época acreditava que era meio que uma brincadeira, né, de God, Deus, e Zilla de Lizard, né, o Deus lagarto. Mas no Japão ele era chamado de Gojira, que separando ali os kanjis, parece mais uma mistura de gorira, que é gorila, e Gojira, que é baleia. E há quem diga que um dos caras ali da produção, ele tinha esse apelido de gorila baleia e que inspirou o nome do monstro. Outra coisa que eu anotei aqui para comentar com vocês é o tamanho da fera, porque inicialmente o Godzilla ele tinha 50 metros no primeiro filme, só que quando esse filme ele foi adaptado para os Estados Unidos, eles acharam que 50 metros era pequeno e acabam falando que o Godzilla ele tem 121 metros e meio. Só que para o Japão isso não fazia sentido, porque o Godzilla ele tinha que ser um pouco menor do que o edifício do governo metropolitano de Tóquio, que tinha 123 metros. Mas conforme os prédios foram aumentando, o Godzilla também foi aumentando. Em 1991 ele já estava com 293 metros. Acabou diminuindo no recente Shin Godzilla, que a gente vai falar mais pra frente, onde ele chegou a 118 metros. E nos filmes da Legendary ele vai de 108 metros no primeiro filme de 2014, quase 300 quando ele recebe a bomba atômica no Rei dos Monstros para inventar o Ghidorah, e 119 metros quando ele enfrenta o Kong em Godzilla vs Kong. Essa variação média assim do nosso reptiliano favorito. E isso acarretou numa influência muito grande, né? Em 73 ele foi considerado o monstro mais querido do cinema. Em 77 ele foi eleito o super-herói mais querido entre a criançada, passando Superman, Batman e Homem-Aranha, né? Foi um grande feito. E ele inspirou tanto o Spielberg a fazer o Jurassic Park quanto a carreira de cinema de Peter Jackson, Tim Burton e Martin Scorsese. Mas vamos falar dos filmes, né? Quase 10 minutos de vídeo, a gente não falou dos filmes ainda. Pra começo de conversa, vamos falar só dos filmes da Toho, né, que é essa empresa japonesa que fez a grande parte dos filmes ali do Godzilla. No próximo a gente fala dos da Monsterverse, mas os filmes da Toho eles são divididos em 4 eras. Vamos começar pela primeira era, que é a era Showa, né, que teve esse nome por conta do imperador do Japão ali na época. Começa no filme de 1954 do Ishiro Honda, e a partir dela, né, o Godzilla ele vai ter 11 continuidades diferentes, e segundo o Guinness Book vai ter a franquia contínua mais longa da história do cinema. E a produção, cara, é realmente muito interessante. Foi até o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, porque a gente tinha uma produtora chamada Tsuboyara, que ela queria fazer um filme sobre um ataque de um polvo gigante a Tóquio, e esse filme ia ser uma coprodução do Japão com a Indonésia. Só que por conta de alguns atritos políticos e um sentimento anti-japonês partindo da Indonésia, isso foi meio que cancelado. E analistas dizem, né, que isso seria a grande abertura do cinema japonês para o Sudeste Asiático, e com essa pressão, alguns produtores foram mandados para Jakarta para tentar renegociar a produção desse filme. E o Tomoyuki Kanata, que era um desses produtores, foi para Jakarta, não teve sucesso, e no voo de volta ele estava lendo o livro O Monstro dos Mares, que foi inspirado em um filme de 1953, e atrelado a isso, e o acidente do Daigo Fukurui Mairu, de 1954, que foi o cargueiro que teve essas questões, como é que eu posso dizer, atômicas, né, e radioativas, ele acabou bolando a ideia dessa criatura que poderia ter evoluído por conta de radioatividade embaixo do mar. E a partir disso ele escreve o primeiro esboço, que se chamava O Monstro Gigante de 20 mil milhas abaixo do mar, um título que acho que não ia pegar tanto, mas que acabou se tornando esse clássico do Godzilla que, enfim, revolucionou esse sweet motion, revolucionou a técnica de maquetes, foi realmente um grande sucesso, um grande símbolo para o cinema de monstros, para o cinema de terror. Foi bastante marcante porque a juventude da época não acreditava que Tóquio pudesse ser atacada, muito menos destruída, então isso foi um impacto muito grande para as pessoas ali na época. Vale lembrar que Godzilla foi o filme mais caro até então já feito no Japão, chegando ao custo de $1 milhão. E curiosamente, o primeiro visual do Godzilla tinha a aparência de um monstro com cabeça de cogumelo, sendo ainda mais eficiente em mostrar a alusão dele com a bomba atômica. Arrecadou na época 183 milhões de ienes, que eu não sei quanto isso é em reais, muito menos convertendo de 54 para cá, mas foi a 8ª maior bilheteria daquele ano para o Japão, e ele acabou gerando
essa versão dos Estados Unidos, que foi Godzilla, o Rei dos Monstros, onde ela foi completamente reeditada e com algumas cenas acrescentadas para o público americano, o que causou bastante volta por algumas pessoas, mas aconteceu. Alguns recordes do Godzilla que eu peguei aqui para ler, porque eu não consegui decorar de cabeça, que é: 2010 ele entrou em 31º lugar na lista de 100 melhores filmes da história do cinema pela revista Empire. Em 2013, pela Rolling Stones, ele ficou em primeiro lugar entre os primeiros filmes de monstro de todos os tempos. Em 2015, a Variety listou ele entre os 10 melhores filmes de monstros de todos os tempos. Em 2019, a Silent Magazine classificou como o 10º melhor filme de ficção científica já produzido, e a Time Out Film classificou como o 9º melhor filme de monstro da história do cinema. E além do visual excepcional, de todo o elenco, de todo o drama humano em volta do filme, de toda a produção, e é claro, do momento certo em que ele foi lançado, uma das coisas que mais alavancaram o Godzilla foi o seu grito, né? Para fazer esse grito, o Akira Ifituba ele usou um contrabaixo tocado com a luva de couro revestida com resina de alcatrão e pinho. E com sucesso, logo no ano seguinte, em 1955, a gente teve Godzilla, né? Godzilla Rides Again, a primeira sequência e o primeiro filme a trazer o Godzilla lutando contra outro monstro gigante. No caso era o Angurius, que era esse dinossauro quadrúpede gigante. Lógico que tinha que ser gigante, né? Vai enfrentar um bicho pequeno. Que era meio que uma mistura de um anquilossauro com outras espécies de dinossauro. E ele tinha vários chifres na cabeça e um grande no nariz. E essa luta foi épica e manteve o Godzilla reaceso na cultura popular, apesar de não ter tanta influência e dinheiro quanto o primeiro filme. Enquanto isso, o Godzilla invadia os Estados Unidos com a sua versão legendada, só que o pessoal queria uma versão ainda mais americana do Godzilla. Então foram tentar fazer um filme chamado The Volcano Monsters, onde pegaria algumas das principais cenas da versão japonesa e acrescentariam novas cenas de um novo roteiro para fazer um novo filme nos Estados Unidos. Como não conseguiram fazer isso no primeiro filme, acabaram tentando fazer pro Godzilla Rides Again, mas como acabou não tendo o financiamento necessário, o filme foi cancelado e eles simplesmente traduziram o áudio para inglês, assim como fizeram com o primeiro filme. Em 1962, o terceiro filme do Godzilla pela Toho foi Godzilla vs King Kong, mas isso a gente não vai falar sobre por quê, porque tem todos os detalhes dele lá no vídeo do King Kong, vai lá ver. Enquanto tava tendo as sequências do Godzilla, em 1957, a Toho lança o seu primeiro filme de kaiju colorido, que é Rodan, o monstro voador. E o Rodan, ele era um Godzilla, só que mais magro, voador e com poderes de fogo. Foi realmente um grande sucesso, e assim como o Godzilla ele podia ser uma alusão tanto à bomba atômica quanto aos Estados Unidos, o Rodan ele era uma alusão à União Soviética, né? Então o Japão estava na crítica ali no talo para todo mundo. E logo em 1961 saiu o segundo monstro mais popular da história do Japão, que é a Mothra, essa libélula belíssima com os cosmos, que essas duas fadas que falam por ela. Ele foi o monstro mais popular entre as mulheres. Vamos lembrar que durante um longo período o Japão não só tinha uma população maior de mulher, como uma população maior de consumidor de cinema bastante feminina. Então a Mothra ela foi um grande sucesso. Ela apareceu em 11 filmes do Godzilla e 4 filmes solo. O primeiro esse de 61 e depois uma trilogia chamado O Renascimento de Mothra, que saiu entre 96, 97 e 98. E com essa popularidade, é claro que em 1964 a gente teria Godzilla vs Mothra, batalha épica da grande libélula baseada em bicho de seda contra o lagartão. Na época o Godzilla ainda era visto puramente como um vilão, e como a Mothra tinha essa popularidade de heroína, a Mothra acaba ganhando a luta, né? Ela se sacrifica no final, mas acabam surgindo duas larvas de um ovo que ela havia deixado, e essas larvas envolvem o Godzilla e meio que dá a vitória para ela no final do filme. Mas tudo isso ia mudar no mesmo ano de 1964, enquanto o Brasil tava passando por uns momentos bem complicados, porque a gente tem Ghidorah, o monstro de 3 cabeças, talvez o maior vilão da história do Godzilla, ganha um filme próprio logo introduzido, em que vem um extraterrestre de Vênus, se não me engano. Ele possui uma princesa e essa princesa diz que o Ghidorah tá vindo, e a única forma da humanidade ser salva é se juntar ao Godzilla, que tinha morrido, a Mothra, que tinha morrido, o Rodan, que tinha morrido, todo mundo tinha morrido, mas aparece vivo do nada. Junta esses 3 monstros pra enfrentar o Ghidorah. Essa continuidade, cara. Eu só boto os bichos pra brigar mesmo. E na época tinha muitos rumores de que o Ghidorah, na verdade, era uma alusão à China. Olha aí, é sempre um monstro a um país ali. Mas dessa vez foi negado, falaram que não, ele era só realmente uma alusão ao Yamaka, que é um dragão do folclore japonês, e não alusão a nenhum dragão da mitologia chinesa. E apesar do visual do Ghidorah ele sempre ser bastante constante, né, nesse serpe com
com braços e 3 cabeças e cuspindo rajadas energéticas amarelas, a origem dele sempre foi mudando. Ele já foi monstro do futuro, ele já foi monstro do espaço, ele já foi o guardião originário do Japão, ele até mesmo foi um deus da outra dimensão, mas isso a gente vai falar já já quando a gente chegar nos próximos filmes. Ainda na vibe alienígena, como Ghidorah fez bastante sucesso, em 1966 a gente tem a invasão do Astro Monstro. Mais uma vez, alienígenas descem na Terra e dessa vez eles pedem o Godzilla emprestado para enfrentar este Astro Monstro que está ameaçando o planeta deles. E é claro que esse monstro não poderia ser outro que não o Ghidorah, de novo, atacando aí a galera. E lá vai o Godzilla e o Rodan para enfrentar o dragão de 3 cabeças mais uma vez. Mesmo ano, 1966, mais um filme, mais um monstro. Chegamos com Ebirah, o Horror das Profundezas, que era para ser um filme do King Kong, mas a popularidade do Godzilla estava tão grande por conta dessa turma que ele havia juntado, que fizeram mais um filme do Godzilla. E o Ebirah é essa lagosta monstruosa, né? Ebi pode ser tanto lagosta quanto camarão, e Irá é uma terminação para monstros, né? Por isso que é o Gojira, a Mothra, o Ghidorah e vários outros Tra que a gente vai ver ainda mais pra frente. 1967, teste de DNA na tela porque surge o filho de Godzilla, cara, que beleza. O King Kong já no segundo filme já teve filho, né? Mas Godzilla teve que esperar 13 anos depois da sua inauguração no cinema para ter o seu primeiro bebê. E o filme é bastante simples também. Os cientistas acham uns vermes monstruosos cavando ali um ovo. Pegam esse ovo, quando o ovo eclode, surge o Minilla, né? O Minizilla, o Mini Godzilla. E o Godzilla, o Minilla, na verdade, ele vai chamando o Godzilla de forma telepática. O Godzilla vem, resgata seu bebê e vai treinando o bebê em momentos fofíssimos da história do cinema. Minilla vai crescendo rapidamente, até ficar quase do tamanho de um Godzilla adulto. E tem esse treinamento fofíssimo aí, com ele soltando esses anéis de fumaça, e o Godzilla vendo que ele tem que fazer o bichinho ficar bravo, uma parada meio treinamento do Gohan, e aí o Godzilla pisa no rabo dele pra ele soltar. Cara, é um filme divertidíssimo. Até que o Minilla, ele é sequestrado pela Kumonga, que é uma aranha mutante gigante, e os dois pai e filhos ainda tem que lutar contra louva-deuses gigantes, e é claro, o frio, né, que faz o casal de répteis se abraçarem pra hibernarem até o inverno passar. Filme tocantíssimo. Em 1968 a gente tem o Vingadores Ultimato do Godzilla, que é o Destrua Todos os Monstros. Estamos falando, meus queridos, de 11 monstros gigantes. Se você achou muito a monstraiada ali no Godzilla, o Rei dos Monstros, que saiu recentemente, imagine que lá só tinha 8, né? E a maioria aparece só nos monitores. Apesar que lá eles falam que soltaram 17. E o filme é uma maluquice adorável, assim. O filme se passa em 1999, quando a humanidade finalmente conseguiu alcançar a paz mundial. Todos os monstros eles estão confinados ali numa área que é chamada de Monsterland, até que os Kilak, que é uma raça alienígena, surge e libera a monstraiada para atacar as cidades. E a gente tem cenas épicas que foram bastante recriadas ali no Godzilla 2 da Legendary, né? O Rei dos Monstros. E olha a lista de galera e os convidados da festa, ó. A gente teve o Varão Inacreditável, que é um kaiju que tinha já tido um filme próprio antes, ali em 1958, né? Bem próximo do Godzilla. A gente tem o Gorossauro, que apareceu no Fuga de King Kong, que você sabe mais do filme ali no vídeo de King Kong que eu fiz. A gente teve o Baragon, que é o monstro cavador, que enfrentou o monstro de Frankenstein no filme de 65. A gente teve Manda, a gente teve, cara, uma porrada de monstros. Porra, são 11 monstros. Fora os famosos, né? Mothra, Rodan, Ghidorah, essa galera toda tá lá também. E essa pegada segue também em 1969 com Todos os Monstros Atacam, onde também reúne vários desses monstros, só que agora no presente, né? Não mais no futuro. E apresentando o Gabara, que também vai ser outro monstro que vai aparecer bastante na franquia do Godzilla. Em 1971 a gente tem um dos filmes mais importantes, que é o Godzilla vs Hedorah, e se vários dos outros monstros eram alusões a perigos políticos e ameaças externas, o Hedorah, ele é uma alusão à asma Yokite, que era uma asma causada por conta da poluição urbana do Japão. Então foi um filme bastante tocante ali para a população. E o Hedorah, esse monstrão de picha, inclusive Hedorah significa algo entre lodo e vômito. O filme foi tanto sucesso que chegou a ser pensado em uma continuação, né? Seria a primeira vez que uma luta tem continuação, que ia ser o Godzilla vs Hedorah 2, mas ela acabou sendo adiada, ainda mais porque o produtor do filme acabou adoecendo e nunca concluiu o seu desejo de continuar esse embate. Em 1972 a gente tem Godzilla vs Gigan, que é esse réptil maluco com serras e ganchos, e que foi o primeiro kaiju a fazer o Godzilla sangrar. Além disso, esse é o filme que tem a luta épica entre o Anguirus e o Ghidorah, que também ficou bastante no coração dos espectadores, uma das grandes lutas onde o Godzilla não está envolvido, e é um filme bastante emocionante também, bastante épico para essa primeira fase do Godzilla. Ao ponto que no próximo filme de 1973,
que é o Godzilla vs Megalon. O Gigan volta também, novamente como uma ameaça. E nesse filme, além do Megalon, que era esse besourão bípede de 55 metros, a gente tem a introdução do Jet Jaguar, que é um robô meio Kamen Rider, que acaba ficando amigo do Godzilla e ajudando ele a enfrentar esses kaijus. E como o Gigan ele tinha essas partes meio eletrônicas e foi um grande sucesso, não ia tardar. Em 1974 a gente tem Godzilla vs Mechagodzilla. E na história, a Força Armada do Japão ela acaba pegando o... Eita, eu esqueci de falar disso, olha só. O Godzilla no filme original de 54 morre no final. E surge um novo Godzilla em Godzilla Rides Again. Né? O Godzilla ele é meio que um clone do Godzilla original. Né? O Godzilla, primeiro, ele morre no primeiro filme. Como é que eu não falei disso, cara? Mas enfim, Godzilla morre no primeiro filme e vai voltar essa história do Godzilla original só agora, 20 anos depois, porque eles vão pegar o esqueleto do Godzilla original para fazer o Mechagodzilla e vai ter esse embate dos dois, né, do Godzilla e do Mechagodzilla, com a ajuda do Rei César, que é um deus dragão do Japão. Deus dragão não, é um deus leão ali do Japão. E a trama é bastante parecida com a que foi feita no recente, né, no Godzilla Rei dos Monstros, porque o Mechagodzilla também é feito pela Apex, com a diferença que agora foi feito com o cadáver do Ghidorah, e também termina com o Mechagodzilla tendo a sua cabeça arrancada fora, só que dessa vez pelo próprio Godzilla. Apesar do grande sucesso, o próximo filme ia acabar encerrando essa primeira franquia do Godzilla com O Terror do Mechagodzilla, de 1975. Foi o último filme dessa era da Showa e até hoje é o filme com a pior bilheteria da história da franquia do Godzilla, entre os 33. E a trama é bastante simples, né? O Godzilla se une aos humanos para enfrentar o segundo Mechagodzilla e um titanossauro. Nisso, o Godzilla ele entra no hiato de 9 anos, cara, e algumas coisas bastante interessantes acontecem nesse momento. Acho que a mais interessante é o caso do Luigi Cozzi, que era um grande amigo ali do Dario Argento, né, o grande diretor do Giallo italiano, e ele queria fazer uma versão italiana do Godzilla. Então ele pegou os direitos do Godzilla Rides Again, né, que já tinham sido vendidos para os Estados Unidos, e ele recoloriu o filme, melhorou a imagem, acrescentou cenas novas, mudou o som, ele estourou os efeitos sonoros para que os gritos e os passos do Godzilla fizessem realmente a terra tremer, e o cara foi tão ousado que ele mesclou isso com imagens coloridas da Segunda Guerra Mundial, imagens de japonês de verdade morrendo. Cara, isso foi um absurdo tão grande, e ainda mais, o cara era tão egocêntrico, e como o nome dele era Cozzi, ele chamou essa versão de Cozilla, e é claro, a Torre não aprovou, e baixou uma lei para que esse filme só pudesse ser licenciado dentro da Itália, mas tem as versões piratas dele rodando até hoje. Em 1978 a gente tem o primeiro desenho animado do Godzilla, onde ele fica de vez amiguinho da humanidade e os seres humanos acabam invocando o Godzilla para enfrentar outros monstros. Godzilla acaba ganhando vários poderes nessa animação, né? Ao invés dele soltar rajada de radiação, ele solta rajada de fogo, solta laser dos olhos. E se o tamanho dele já mudava nos filmes, agora é maluquice, né? Tem o mesmo episódio onde 5 humanos cabem na mão dele e no mesmo episódio ele pega um navio cargueiro com a mesma mão. A série, que foi produzida pela Hanna-Barbera, teve 2 temporadas de 13 episódios. Já nas telonas, o Godzilla tentava ver a luz do dia várias vezes, mas nunca dava certo. Primeiro eles tentaram um remake colorido do filme de 54, que era pra ser em 77, chamado de O Renascimento do Godzilla, não deu certo. Depois, em 78, começou a pré-produção de Godzilla vs The Devil, também não deu certo. Como nos anos 70 teve mais um acidente trágico no Japão, que foi o da Three Mile Island, o próprio Tanaka, que foi o criador original do monstro, tentou fazer um novo revival celebrando os 25 anos da franquia, não deu certo. E infelizmente, porque esse do Tanaka, ele foi o que teve bastante influência de Alien e Invasores de Corpos, né? Então podia ser um filme sensacional. E nesse filme do Tanaka, o Godzilla ia enfrentar o Bakan, que era um monstro que mudava de formas à medida que ele absorvia resíduos de lixos nucleares. Nessa mesma época foi a primeira vez que o Godzilla começou a ser licenciado para os Estados Unidos, pelas mãos do diretor Steve Miner. Chegaram a fazer todo o projeto que ia ser chamado de Godzilla 3D, só que a comoção foi tão grande que 10 mil japoneses se juntaram para proteger o Godzilla como algo do Japão. E o Comitê de Ressurreição do Godzilla acabou visitando ali alguns locais importantes para o Godzilla, onde eles deixavam dinheiro e tabaco para que levantasse orçamento para que um Godzilla japonês fosse feito
e não vendido para os Estados Unidos. Mas enfim, chegamos em 1984, aniversário de 30 anos da franquia, e finalmente ela é revitalizada no que a gente vai chamar de Era Heisei, também é homenagem ao imperador do Japão ali da época, e que vai seguir uma nova cronologia de filmes do Godzilla. A gente começa com O Retorno de Godzilla, de 84, que é um dos filmes mais terror e sombrio do Godzilla, bem na pegada do primeiro filme, e que ele é uma sequência direta do primeiro filme, ele ignora tudo isso que a gente falou até agora. Então, do Rise Again até o terror do Mechagodzilla, tudo isso foi ignorado para o Retorno do Godzilla de 84. E para o público japonês, para o público japonês, esse renascimento foi bastante importante, porque melhorou os efeitos especiais, era tudo colorido, e para muitos foi a época dos melhores filmes do Godzilla, e ele foi se tornando realmente uma marca mundial. Até que em 85 o Godzilla fez 2 comerciais para o refrigerante Dr. Pepper. Em 1989, um dos mais queridos entre o público, que é o Godzilla vs Billolante, que vai apresentar Megumi Odaka como o Miki Saegusa, que vai ser um personagem que ele vai aparecer em todos os outros filmes dessa era Heisei, né, um personagem humano no caso. E o Billolante, ele é uma mistura das células do Godzilla com as células de uma mulher e as células de uma planta. E o mais interessante é que a história do Billolante foi um concurso de redação entre os fãs do Godzilla, cada um mandava uma história, e essa foi a mais votada. Imagina as que foram rejeitadas. E a partir daí também teve uma característica que seria também aproveitada pelo Dragon Ball Z. Na verdade, eu acho que o Dragon Ball Z já passava na época. Que é do vilão ele ir evoluindo conforme ele vai sendo derrotado, né? Ele vai atingindo novas formas. E o Godzilla também passou por isso, né? No recente Shin Godzilla. E dali pra frente, todos os filmes da Era Heisei seria Godzilla versus, acrescente aqui algum monstro. Começando com Godzilla versus Rei King Dora. Falaram que ia ignorar os da Showa, mas aí começaram a trazer os personagens que já eram famosos dos outros filmes. Só que sempre reapresentando de novo, como se o público nunca tivesse visto. O primeiro, Rei King Dora, 1991, e que foi o primeiro filme que apresentou uma origem mais explicada para o Godzilla, como ele sendo um dinossauro da raça Godzillasaurus, que teria sofrido radiação por vários anos até atingir aquela forma. E a trama do Godzilla vs King Dora, ela acontece logo depois do Godzilla ter sido derrotado pelo Billolante no filme anterior, e envolve viagem no tempo. Cara, vem uma galera do futuro falando que vai dar merda e convence os japoneses a viajarem pro passado, pro ano de 54, para evitar que a radiação atinja o Godzillasaurus, né, e ele se torne o monstro Godzilla. O filme ele trouxe essa questão de viagem no tempo porque era bem na época ali do De Volta pro Futuro, e os filmes não estavam dando tanta bilheteria, queriam atingir mais o público infantil. Não deu muito certo, tanto é que nos Estados Unidos foi o primeiro filme a sair direto para home video, né, nem foi pro cinema nos Estados Unidos. E é toda uma maluquice, cara, porque eles mudam a história do Godzilla e quando volta, o Japão é uma grande economia que comprou a América do Sul e tal. Aí teve todo esse sentimento nacionalista que também foi bastante criticado na época. E volta e joga mais radiação no Godzilla. Cara, é uma maluquice esse filme, mas é divertidíssimo. Depois tivemos mais um Godzilla vs Mechagodzilla, que não teve nenhuma relação com o anterior. E trouxe uma história bem parecida, que era quase um remake do filme da Era Showa. E ele segue para 1992, onde a gente tem a reintrodução da Mothra, agora na Era Heisei, né? A gente já tinha a Mothra da Era Showa, agora a Mothra reiniciada na Era Heisei. Com ela e o outro kaiju Batra impedindo o Godzilla de destruir a cidade de Yokohama. E assim como o anterior, esse filme, na verdade, ele era pra ser Mothra vs Began, né? Mas acabou que ele virou um filme da Mothra contra o Godzilla. E ele também, assim como o anterior, que era do produtor do Omori também, que botou coisa do De Volta pro Futuro, nesse ele encheu de coisa de Indiana Jones no filme inteiro, é uma maluquice. E mesmo assim, o filme foi um grande sucesso, né? Tanto é que foi a segunda maior bilheteria do Japão daquele ano, só perdeu pra Jurassic Park. E foi o último filme que o Ishiro Honda participou do set. Ele morreu antes do filme sair, o criador, diretor do primeiro filme. Para divulgar o Godzilla vs Mothra, foi criado um programa de TV chamado Godzilla Landia, onde o Godzilla respondia perguntas e respostas, fazia exercícios aeróbicos, brincava com crianças, e durou até 1993, né, com Godzilla Landia 2, passando também na TV. Em 1993, a gente tem Godzilla vs Mechagodzilla 2, que não é uma sequência de Godzilla vs Godzilla. Meu Deus. Ele é o 5º filme da Era Heisei, o 20º filme no total de Godzilla, e ele reintroduz novamente a ideia do Godzilla tendo um filho. Só que não é o Minilla. Minilla é o filho do Godzilla da
Showa. Aqui a gente tem o Babyzilla. E a ideia do Baby Godzilla, que depois vai se chamar Godzilla Jr., é bastante parecida com a do original, né? Acha um ovo choca, Psyche, Godzilla, aquela coisa toda. E o Mechagodzilla, apesar de ter sido o fracasso da Showa, ele volta por conta do sucesso que a Mothra já tinha trago. Então não, vamos trazer mais personagens antigos. Pensaram até em rebatizar, chamar ele de Berserk, que ia ser uma criatura orgânica que acaba sendo infectada por um vírus de computador e se torna um mecha, mas desistiram, seguiram a linhagem clássica mesmo, vamos arriscar de novo. E é claro, esse era o início do fim, o filme foi um grande fracasso. Já tinha o próximo filme engavetado, não, mas engajado ali, né? Dado pontapé pro próximo filme, mas nessa época já tinha um papo de licenciar o filme para os Estados Unidos, porque essa sequência da Heisei não tava dando. E a gente chega aqui no último filme desse vídeo, né? Depois a gente vai dar uma sequência aqui nos próximos filmes do Godzilla também, mas eu quero terminar falando de Godzilla vs Space Godzilla de 1994, o último filme da era Heisei. É o filme que traz o Space Godzilla, que é esse monstro espacial feito com as células do Godzilla, da Mothra, Rodan, acho que Ghidorah também, que ficaram vagando pelo espaço. E o Moguera, que era um robô mecha que tinha aparecido no filme The Mysterians, de 1957. E essa luta dos monstros contra o Space Godzilla. O Space Godzilla sequestra o Godzilla Jr., o Godzilla fica muito bravo e acaba vencendo no final. É o segundo filme a ter uma cena de nudez e, curiosamente, apesar de ser uma pequena bundinha rápida ali, mas os dois filmes de Godzilla que apresentaram a cena de nudez encerraram franquias. O primeiro foi o terror do Mechagodzilla, que encerrou a era Showa, e agora no Godzilla contra o Space Godzilla, que encerrou a era Heisei. E assim a gente encerra por hora essa primeira parte, né, que já tá gigantesca, sobre a história do Godzilla no Japão. Não perca tanto o vídeo sobre Kaiju, o vídeo sobre o King Kong, e é claro, a parte 2 desse vídeo, onde eu vou contar do Godzilla da TriStar até os dias de hoje. Eu espero vocês lá. Um beijo.